A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Esther, no capítulo 6. Eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 9, que Deus vai entrar com grande providência na sua vida. O versículo 9, a palavra fala o seguinte: E mais que tal ato envolva alguns dos mais ilustres príncipes do rei, estes nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com o manto real e o conduzirão sobre sua montaria pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz: Eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Amã: Muito bem, toma, pois, depressa os trajes e o cavalo, exatamente como disseste, e que se faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E lembra-te, não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Esse capítulo 6, irmãos, é interessante, porque Amã, ele acaba honrando Mardoqueu. O intuito dele, na verdade, era enforcar Mardoqueu em praça pública. Ele chegou a construir uma forca para Mardoqueu. Ele perseguia Mardoqueu. E Mardoqueu era um judeu inocente. Trabalhava dentro do palácio. Aqui no livro de Esther a gente não sabe qual que era o cargo que ele exercia, mas dá a entender que ele tinha uma função lá dentro. E Amã, ele era ministro do rei. Ele tinha uma patente altíssima. Ele tinha uma autoridade violenta ali dentro. E o rei delega uma autoridade a um homem que não tinha caráter. Só que o Assuero não sabia. O rei Xerxes não sabia. E ele dá essa autoridade para este homem, e esse homem começa a usar, dentro da inveja, da maldade, da arrogância, do orgulho que ele tem, ele começa a usar essa autoridade para perseguir o povo de Deus. Quando a gente pega essa história e traz para o âmbito dos dias de hoje, não é diferente, irmãos. Não é diferente. Só que muitas vezes quem contrata a pessoa não sabe que a pessoa é mau caráter. Um dos maiores problemas que nós temos é de delegar autoridade para quem nós não devemos fazer isso. Isso acontece muito no nosso âmbito pessoal. Nós temos que tomar muito cuidado, porque são coisas sutis que acontecem, mas que quando você delega a autoridade para o outro, quando você delega o poder para o outro, você está se enfraquecendo nesse sentido. Eu vou dar um exemplo para você entender o que nós vivemos no nosso dia a dia nesse sentido. Você tem uma criança e você tem que educar essa criança, tem que colocar limites nela. Quando você não coloca limite no teu filho, esse filho vai crescer. E o que você está fazendo quando você não coloca limite nessa criança? Você está delegando a sua autoridade a ela. Você está delegando poder a ela. Então ela vai fazer o que ela quer, porque você se submete a isso. E muitas vezes para a criança não chorar, para a criança não fazer birra, para a criança não ficar com a cara emburrada, para a criança não agir de um jeito que venha te trazer mais trabalho, você muitas vezes não corrige, porque a criança vai se revoltar. Você vai falar não para ela, ela vai retrucar. Mas você tem que colocar ela no lugar dela. E a autoridade, nós não podemos delegar ao outro, por quê? Porque chega uma hora que você dá o seu poder para o outro vem e te domina. Não é espancar a criança, irmãos, não é isso que Deus está falando aqui, tá? E nem Deus está usando a minha boca nesse sentido. Deus é contra a violência. Mas existem maneiras de Deus colocar a pessoa no lugar dela. E ele ensina isso, porque ele faz isso conosco. Ele está sempre lembrando que ele é o Criador e que nós somos a criação. Ele sempre nos coloca no nosso lugar. Você vai até aqui, daqui para frente a autoridade é minha, daqui para frente a última palavra é minha, daqui para frente eu vou fazer, daqui para frente o poder é meu. Ele não dá o poder dele para a gente. Se ele deu o poder dele para você, não é o Deus que eu sirvo que você está servindo. Porque ele não faz isso. Então é um perigo muito grande quando nós delegamos o poder para o outro. Suponhamos que você está numa crise aí conjugal violenta, pode ser um namoro, noivado, você está tendo problema com a outra parte, com o seu varão ou com a sua varoa. Aí a pessoa faz coisas que te contrariam, você vai falar assim dela, mas eu estou com a razão nessa história. Deus não está tirando a sua razão, Deus sabe que você está com a razão. Só que a mudança, ela começa de dentro para fora, não começa? Quando Deus fala que a mudança começa de dentro para fora, o que é esse dentro que Deus fala? É a sua mente, é a sua maneira de pensar.
Dos teus pensamentos vêm as palavras, dos teus pensamentos vêm as suas atitudes, dos teus pensamentos vêm as tuas emoções. Então, quando Deus faz um tratar de dentro para fora, ele vai mudar a sua concepção de pensar, a sua visão, a sua maneira de ver o mundo, ele vai mudar, para que haja uma mudança externa, tem que haver uma mudança interna. Então, se você fazia certas coisas que degradava você como ser humano e desagradava o coração de Deus, Deus vai chegar para você e falar: olha, não faça mais isso porque eu não gosto, não faça mais isso porque isso é errado, não faça mais isso porque eu não sou assim. E aí você vai começar a mudar a sua conduta, você vai começar a mudar o seu jeito de ser. Então, essa legalidade que você dá para o outro, ela tem que ser mudada de dentro para fora. Então, você não pode delegar poder para o outro, porque se você der o poder para o outro vai montar em você. O outro vai te prejudicar, porque você está dando essa autoridade para ela. Então, no relacionamento que não está dando certo, você vai falar assim dela: mas essa pessoa tá errada, eu tô certo. Só que essa pessoa, para mudar com você, você tem que mudar primeiro. Porque você está dando poder para ela. Você está delegando o seu poder para ela. De algum jeito você está. Por isso que ela está agindo desse jeito. Quando você é conivente com coisas erradas que a pessoa faz, a pessoa se alarga. A pessoa fala assim: não, ela não me chama atenção, ele não me chama atenção, eu não noto diferença nele, eu não noto diferença nela. Então eu vou continuar agindo desse jeito, posso agir do jeito que eu quiser, que tá tudo bem. Porque você delegou o seu poder a ela. Você delegou todo o poder que você tem para essa pessoa. E essa pessoa vai passar a não te respeitar mais. Essa pessoa vai fazer com você coisas que te desagrada. Essa pessoa vai te trair, essa pessoa vai mentir. E nós não podemos fazer isso. Aqui no caso, Assuero, ele delega um poder a um homem que não tem caráter nenhum. Não tem caráter nenhum. Ele não conhecia o Deus que nós servimos. Ele não conhecia o Deus de Mardoqueu. Ele passa a conhecer o Deus de Mardoqueu depois através da vida de Esther. Que Esther se torna rainha e dentro daquelas escolhas eram 127 províncias, quer dizer, eram 127 mulheres. Assuero escolheu Esther. E ali convivendo com Esther, com certeza ele conheceu o Deus que nós servimos. Mas até então aqui ele não conhecia. Ele não conhecia. Então, quando Deus chega para você e fala: olha, faz tal coisa, age de tal forma, deixa que dessa forma agora eu vou agir, não faça mais nada, não fale tal coisa, é para você não agir e você não dar a entender para outra pessoa que você está delegando para ela poder sobre a sua vida, sobre a sua história. Quando Deus chega para você e fala assim: olha, passa um zíper na tua boca, não fale nada, se cale, né? O zíper da tua boca sou eu que tenho o hábito de falar, né? Cada um tem uma maneira de conversar e eu tenho a minha. Então Deus me usa desse jeito. Então eu sempre brinco com os irmãos, né? Mas dentro de um contexto muito sério. Passa um zíper na tua boca, não fale nada. Por quê? Porque você vai delegar poder para o outro diante daquilo que você está falando. Então, quando você está numa crise conjugal, numa crise com alguém, você não pode delegar para ela o seu poder. Você tem que ver aonde você está errando. Porque senão a pessoa se alarga, a pessoa vem, ela monta, ela faz. E tem gente que faz muito isso através de feitiço. Tem pessoas que usam demais o inimigo nesse sentido. Que a pessoa que está sendo dominada pelos demônios, que está à base de um feitiço, ela não consegue ouvir, ela não enxerga, ela não tem força para falar, ela não tem força para responder. Então ela delega todo o poder que ela tem na mão do outro. E aí ela vira um capacho, ela vira um robô, ela vira um zumbi. E os demônios vão conduzindo porque a outra pessoa está pagando e eles estão trabalhando. E a pessoa vai fazendo o que ela quer daquela pessoa que está enfeitiçada. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes de uma forma sutil você está delegando poder a alguém sem perceber que você está. E a pessoa está vindo e se andando no teu território, pisando em você, te humilhando, fazendo coisas que desagradam você. E assim a gente vai vivendo situações sem perceber. Às vezes é um favor que você faz, alguém vem te pedir algo, você faz um favor,
E o fato de você fazer o favor, você está delegando para ela uma autoridade, ela pega aquilo ali, distorce tudo e sai falando mal de você, criando situações constrangedoras. Eu vou te dar um exemplo simples para você entender. Você está com um copo de água na mão e você tem sede. Você vai lá e bebe a água. Mas você não bebe toda. Então sobrou bastante água naquele copo. Aí você pega e fala, olha, vou te dar esse copo com água aqui que eu já matei a minha sede. Só que você esquece que daqui a pouco você vai sentir sede de novo. E o que você fez com esse copo com água? Você delegou todo o poder que você tinha sobre aquela água na mão de uma outra pessoa. Aí na hora que você tiver sede, você vai chegar para aquela pessoa e vai falar assim, olha, agora eu tô com sede, eu preciso beber dessa água. A pessoa vai falar assim, não, a água é minha, você me deu essa água. E eu não vou te dar essa água mais. Essa água agora vai ficar comigo. E aí você vai ficar com sede. Você tá entendendo a gravidade do que é? E tem pessoas aqui que você está passando por isso. Por quê? Porque você delegou poder para uma outra pessoa. E essa outra pessoa agora está de posse de uma coisa que é sua, porque você delegou esse poder a ela, e ela não quer soltar aquilo que é seu. E você está passando uma situação difícil, constrangedora, diante da legalidade que você deu. E nós temos que ter muita sabedoria diante da nossa caminhada, irmãos, porque se nós não buscarmos em Deus a capacitação dele, se nós não buscarmos dentro de Deus a inteligência dele, a orientação dele, a sabedoria dele, a gente entra em fria direto. Porque sem querer, você faz algo que daqui a pouco vai refletir um problema seríssimo para você enfrentar. Daqui a pouco vai refletir para você algo que vai te trazer danos, vai te trazer prejuízo. Quando você traz uma pessoa para dentro da tua vida que você não buscou em Deus o direcionamento, você vai trazer uma maldição se não estiver de acordo com a vontade de Deus, que vai te trazer um transtorno terrível. Então tem hora que a gente precisa, sabe, buscar em Deus o direcionamento daquilo que a gente está fazendo. De quem a gente está se relacionando, com quem a gente está se relacionando. Tem pessoas que falam que eu sou antissocial, eu não sou antissocial. Mas eu já apanhei tanto na minha vida, eu já convivi com tanta gente ordinária, com tantas pessoas assim, mau caráter, que eu não piso em ovos mais. E eu tenho muito meu pé no chão. Então, tudo aquilo que vai denegrir a minha imagem, tudo aquilo que traz uma degradação daquilo que Deus construiu na minha vida e daquilo que eu construí ao longo dos anos, não vai poder fazer parte da minha história porque eu não aceito. E tem coisa que eu não consigo perceber, é Deus que vê, e Deus chega para mim e fala, olha, eu estou afastando, eu estou distanciando, ele sabe que eu sou sistemática, tem coisa que eu não aceito. Então ele chega, ele vem e orienta. Porque eu deleguei a minha autoridade toda nas mãos de Deus, o meu poder todo, né, o poder que eu tenho nas mãos de Deus, e falei, Senhor, eu não tenho poder nenhum sobre essa terra, mas o Senhor tem. Então eu entrego tudo nas mãos do Senhor e o Senhor me orienta em tudo. Porque tem hora que a gente não sabe. Agora, você delegar poder na mão de um ser humano que é falho, e quando a pessoa não tem caráter, isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, tem pessoas aqui, por exemplo, tem mães e pais aqui, que você delegou o poder da autoridade do teu filho na mão de alguém. E você está colhendo os frutos amargos com relação a isso. Porque você delegou esse poder a alguém e essa pessoa agora está tirando esse poder seu. E você tem orado, tem buscado. Porque você está vendo aquilo que é seu se perder diante de uma situação que você delegou poder. Tem outras pessoas aqui que você delegou poder no seu trabalho. Você entregou na mão de alguém e a pessoa agora está achando que pode mandar em você, que pode fazer o seu serviço, que pode fazer o que quiser diante da situação, porque você delegou um poder a ela que você não deveria ter delegado. E assim a gente vai construindo castelos em areia, irmãos. Porque você coloca o poder na mão de uma outra pessoa e isso é um perigo. Você quer ter uma queda na vida? Faça isso para você ver. Aonde que isso vai te levar? Você está dentro de um relacionamento, você tem que andar em comum acordo com a pessoa. A pessoa tem que ser sua amiga. E tem hora que você está num relacionamento que a pessoa não é seu amigo e amiga 100%.
E aí você delega todo o poder na mão da outra pessoa. Aí a pessoa toma conta das suas contas bancárias, a pessoa toma conta dos seus documentos, a pessoa toma conta dos seus negócios, a pessoa quer ditar autoridade dentro da tua casa, a pessoa quer fazer um monte de coisa. Aquilo que era para ser agradável, que era para caminhar junto, começa a virar uma tortura. Porque vira uma competição de poder. E Deus não une propósito desse jeito. A união de propósito de Deus é a união de amor. É a união de amizade, de cumplicidade. Deus não está em julgo desigual. Deus não une uma pessoa que anda num caminho reto e a outra vai para a direita ou vai para a esquerda. Não tem como você andar. Um casal é uma equipe, irmãos. Jesus andou com uma equipe de 12 apóstolos. Não tem como a gente fazer coisas nessa vida, sabe, tudo sozinho. Você pode viver sozinho, mas você vai ter que ter pessoas do seu lado sempre te ajudando de algum jeito. Nós necessitamos de pessoas, nós necessitamos da capacidade que as pessoas têm, daquilo que elas desenvolvem. E no âmbito pessoal, sentimental, a situação é mais grave ainda. Porque você está caminhando com uma pessoa dentro de uma intimidade que a pessoa tem que estar em comum acordo. Tem que servir o mesmo Deus, tem que ter a mesma ideia. Tem que andar ali em comum acordo, porque senão não vai dar certo. Deus ensina que a bebida alcoólica é pecado, a pessoa se entope de álcool, não vai dar certo esse negócio. Não vai dar certo, a pessoa está toda hora abrindo brecha através do álcool, dando legalidade para os demônios dominarem a mente dela. O demônio domina a mente da gente, o coração da gente é a mente. E traz uma mente insana, traz uma mente destrutiva para a própria pessoa e para quem está em volta. É uma bomba atômica que uma hora estoura. Então não tem como você andar com pessoas que não têm o mesmo propósito que o seu. E quando nós delegamos o poder para uma outra pessoa, isso é muito complicado. Aí você delega o poder que você tem financeiro na mão de alguém. A pessoa vai lá, te favorece financeiramente. Daqui a pouco a pessoa vai lá e começa a puxar seu tapete. Vai diminuindo os valores. Vai fazendo com que a cada dia que passa você receba menos. Ou uma hora ela vai lá e arranca todo o dinheiro que ela tem que te entregar ali todo mês. Porque você delegou um poder para ela que você não poderia ter feito isso. Então é muito complicado quando nós agimos dessa forma, porque isso é o quê? Muitas vezes inocência. Você tem um coração puro, você não vê maldade no outro. Você não tem capacidade de fazer isso com ninguém, mas você acha que a outra pessoa não vai fazer com você. Então você se torna uma pessoa ingênua, uma pessoa inocente. E aí você vai delegando poder para os outros. E nós não podemos agir desse jeito, nós temos que ter sabedoria. Nós temos que impor respeito. Nós temos que impor respeito, porque senão a pessoa ela extrapola. É você que põe limite. E Deus nos ensina através da palavra. Se ensina ou não passou disso, é do maligno. Então nós temos que caminhar sempre com Deus buscando um direcionamento, para que Ele venha nos orientar da melhor maneira possível, para que nós não possamos, de forma alguma, delegar poder para quem não merece, porque chegam pessoas que são mau caráter na nossa vida. E o demônio usa. E qual que é a função dos demônios? Matar, roubar e destruir. Você deu poder para eles, acabou. Você deu legalidade, acabou. Então nós precisamos sempre caminharmos confiando em Deus e naquilo que Deus nos orienta. Se Deus fala para você não fazer tal coisa, não faça. Você vai falar assim dela, eu estou vivendo essa situação. Eu deleguei poder para alguém, fiz com o coração aberto, achei que a pessoa era honesta, achei que dali a pessoa não ia me prejudicar e eu estou sendo extremamente prejudicada na história. Só que o nosso Deus também é um Deus de justiça, irmãos. O nosso Deus é um Deus de justiça. Tem pessoas aqui que você está sofrendo um abuso de poder muito grande, mas não é que você deu essa legalidade para alguém. Você não delegou poder para essa pessoa, mas alguém que está ao seu redor delegou poder a essa pessoa e essa pessoa agora resolveu te perseguir do nada, porque você está na luz, a pessoa está nas trevas, você incomoda. Aquilo que você carrega com você, que é o Espírito Santo, incomoda o outro.
E a pessoa agora, dentro do poder que foi dado a ela, está tentando te prejudicar. Está segurando o que é seu, está te maltratando, está querendo desocupar o cargo que você está exercendo, querendo tirar a sua autonomia, querendo arrancar aquilo que você conquistou com muito sacrifício, querendo tirar aquilo que é teu. Só que quando a gente analisa a história de Mardoqueu, quando a gente entra aqui profundamente nas tramas de Amã, você percebe que Deus está ali agindo. Mesmo que Assuero não conhecesse Deus, mesmo que Amã tivesse com o coração totalmente voltado para as trevas, tocou em alguém que conhecia o Senhor ali, que era o judeu Mardoqueu. Aí chegou a cobrança de Deus naquele sentido. Porque Deus falou, não, aqui você não vai tocar. Aí a pessoa trama, vai armando situações, vai perseguindo, vai montando e fica com inveja e fala. E fica bravejando aqui, praguejando ali, amaldiçoando acolá. E chega um determinado momento que Deus começa a mudar tudo isso e transformar em bênção. Transforma em bênção. Por que os relacionamentos abusivos acontecem muitas vezes? Porque a pessoa ela vai ludibriando você com palavras boas, ela vem muitas vezes chegando para você como se fosse uma pessoa muito honesta. Geralmente, algumas, né, buscam ajuda em deuses, faz os danados dos feitiços, das amarrações, e ela vai chegando ali de mansinho, e você sem querer, sem perceber, você vai dando toda uma legalidade de poder para ela. Você delega todo o poder que você tem para ela. Eu sei porque eu passei por isso, irmãos. Eu sei porque eu passei por isso. E a pessoa vem a cada dia que passa, de uma forma abusiva, dentro do poder que você dá para ela, que você vai se submetendo a tudo que ela quer, e ela vai te massacrando, ela vai te humilhando, e é algo perigoso, porque você conviver num relacionamento abusivo, isso pode te levar muitas vezes à morte física, te levar a uma morte espiritual. Então nós temos que ter muita sabedoria com quem a gente traz para a nossa vida. Tem pastores que falam, não, se você gostou da pessoa, vá lá. É você que escolhe. Não, é Deus que escolhe. É Deus que escolhe. Deus sabe o que é melhor para você. Nós não temos capacidade de escolher ninguém. Você vai escolher pela beleza, você vai escolher pelo físico. Você pode muitas vezes até escolher pela condição financeira que a pessoa tem, e Deus não une isso. Eu já expliquei para os irmãos. A pessoa pode vir até numa situação financeira difícil. Mas quando Deus une propósito, Deus faz os dois enriquecerem. Toda a riqueza material que nós necessitamos, uma vez que você está na presença de Deus, isso tudo é acrescentado na nossa história. Você não precisa buscar Deus para ficar rico. Até porque Deus não age desse jeito. Ele vai trazer salvação para você, ele vai trazer libertação, transformação, mudança de caráter. O propósito de Deus inicial é outro. Mas ele sabe de todo o âmbito material que nós necessitamos nessa terra. Se você tiver um coração bom, se você for uma pessoa que tem um coração doador, que você quer ajudar o outro, Deus, dentro do que ele é, galardoador do jeito que ele é, ele vem e ele te prospera em abundância, porque você vai ser um canal de bênção na vida daqueles que não têm. Mas a união de propósito de Deus é unir amor, para que estejam na presença dele, para que haja salvação, vida eterna. O propósito dele é outro. O resto ele acrescenta. Os bens materiais, as condições, ele nos dá saúde, porque sem saúde a gente não vive nada. E assim ele vai nos caminhando, nos conduzindo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque esses relacionamentos abusivos começam a vir de uma forma bem sutil. E quando você vê, você já entregou todo o poder que você tem na mão do outro. Você delega o poder para o outro faz de você o que ele quer. Você vira um capacho, que é aquele tapete que coloca na porta da casa, que a pessoa raspa bastante o pé, que ele é bem grosso. A pessoa vem com o sapato bem sujo de barro, esfrega, você vira aquilo ali.
Aí você fala assim dela, mas não tem como a gente sair dessa situação? Tem, porque Deus está chegando agora exatamente nesse ponto, para mudar você de dentro para fora, porque tem atitudes que você não poderá tomar mais. Aonde você estava agindo com imaturidade, com inocência, Deus está chegando para te dar maturidade e fazer com que você tenha malícia diante do que o outro está aprontando. E agora Deus vai te capacitar e te dar forças para você colocar limites, porque foi o que Deus fez aqui com Amã. E como que Deus vai colocar limites agora no Amã da sua vida? Te honrando em público. Então você fica com o seu coração preparado, porque aonde você foi humilhado, aonde você foi humilhada, aonde chegou aí, sabe, um abusivo, aonde chegou aí uma pessoa maldosa, manipuladora, que te trouxe muitos problemas, Deus manda dizer para você, eu vou reverter toda maldição em bênção, e eu vou colocar agora na sua vida uma grande honra. Então, aonde acharam que tinham te destruído, aonde acharam que estavam espezinhando, aonde acharam que estavam, sabe, tendo controle sobre a sua história, agora Deus vai chegar e mostrar que Ele é vivo e que Ele é na sua vida. E a forca que a pessoa fez para enforcar você, quem vai ser enforcado nela vai ser a pessoa que construiu, a pessoa que fez. Então, quando nós deixamos o problema nas mãos de Deus, Deus vem e resolve. Às vezes você passa anos da sua vida com uma cobra do lado e você não sabe. Mardoqueu estava ali dentro, ó, sem saber que aquele homem estava arquitetando contra ele, irmãos. Ele estava inocente, ele tinha um coração puro. Era um homem que tinha um coração voltado para Deus, era um homem de oração. Ele não estava preocupado com as coisas daqui de baixo, ele estava preocupado com as coisas de cima. Nós não temos tempo para isso. As pessoas falam para mim, sai ser antissocial. Eu prefiro ser antissocial e ficar ligado com o reino e Deus me livrar de todas as armadilhas do inimigo, do que eu ficar centrada nas babaquices das coisas dessa terra, que não vão me levar a lugar nenhum. Que não vão me levar a propósito nenhum nessa terra. A vida da gente passa, ó, é um sopro. Aí você fica preocupado com amizade, você fica preocupado com festa, você fica preocupado com reunião, você fica preocupado com gente que fica rindo. São alegrias momentâneas que passam. A pessoa está sob efeito do álcool. Você sai com o pessoal que bebe, chega todo mundo meio que sério, um querendo se exaltar mais do que o outro, daqui a pouco junta todo mundo, fica naquela bebedeira. Na reação do álcool, porque pega justamente essa parte frontal aqui do seu cérebro, mexe com ela, entendeu? Dá uma alteração, você fica com demência temporária, fica todo mundo alegre, todo mundo é amigo, todo mundo ama todo mundo, é aquela alegria besta momentânea. Uma falsidade, uma hipocrisia que eu não tenho paciência para isso. Daqui a pouco tá todo mundo falando mal um do outro, que ninguém é amigo de ninguém. Aquilo ali sabe, esses grupos, essas coisas que se unem, é Satanás que faz. É tudo falso. Satanás só monta fake. Então, você fica vivendo essas ilusões do mundo e esquece das coisas do alto. E Amã não, Amã era inteligente, ele tinha vida com Deus, acabou, não vou abrir mão, não. Então, a visão dele era para cima. Ele não tinha uma visão tacanha como as pessoas tinham. E Amã não, Amã só via as coisas daqui de baixo. Era ascensão, era glória. Queria reverência humana. Né? Ele queria status. E tem hora que a gente tá com uns Amãs aí do lado, que é terrível, é difícil, que tem hora que você não enxerga. Porque o demônio, ele nos cega. Do mesmo jeito que ele esconde objetos dentro da tua casa e não deixa você ver determinadas coisas, ele faz a mesma coisa no âmbito espiritual, no sentido de você não perceber o que a pessoa está fazendo. E a gente não enxerga. A gente não consegue enxergar. Mas o nosso Deus, ele vê tudo. Ele vê tudo. Só que Deus manda dizer para você, aonde eu vou te colocar, o que eu vou te entregar, o que eu tenho para você agora, que é uma fase nova, é uma vida nova, um cenário novo, que foi o que a Amã estava vivendo ali. Ele estava no cenário ali da mesmice dele todo santo dia, ele estava vivendo a rotina dele todo dia, e de repente houve uma honraria pública que ele não estava esperando. É isso que está chegando para sua história, uma honra pública que você não está esperando, vai te pegar de surpresa. Vai te pegar de surpresa. Irmãos, Deus não dá porcaria pra gente. Se você souber no seu âmbito sentimental esperar em Deus, você vai ver a pessoa maravilhosa que Deus vai colocar do seu lado.
Agora, se você se precipitar e querer pegar aquilo que Satanás está trazendo, vai te trazer dores. Então, tem situações aqui que Deus manda dizer para você. Tem pessoas aqui que estão em relacionamento abusivo. Deus não está nisso, tá? Então, se prepara o teu coração, porque Deus vai tirar. Deus vai tirar para trazer para sua vida aquilo que Ele tem projetado para sua história, que é muito melhor do que o que você possa imaginar. Eu vou te dar um exemplo bíblico para você não falar que eu estou falando heresia. Esse rei Xerxes aqui, que é o rei Assuero, ele não conhecia Deus, mas ele estava num relacionamento abusivo. Existiam algumas atitudes que a esposa teria que ter, que seria a rainha, teria que ter no sentido de honraria e respeito para com o rei. Quando manda chamar a Vasti, que era a rainha da época, fala, olha, vem, que o rei está chamando, que ele quer apresentar você para os teus convidados, ela desonra ele. Ela não vem. Ela estava numa festa particular, lá ela ficou. Estava mais interessante ficar lá. E ela desobedece e desonra ele. Era um relacionamento o quê? Abusivo. Se existia um acordo, se ela estava ali como rainha, ela tem que se posicionar como tal. De repente o rei chama para que ela venha e ela não vem, desonra ele, é um relacionamento abusivo. E isso acontece nos âmbitos do dia de hoje. Você está num relacionamento abusivo, você anda você está junto com a pessoa, mas anda numa desigualdade terrível. E a pessoa armando pelas suas costas. Na hora que é para a pessoa te honrar, ela não te honra, ela te desonra. Na hora que é para a pessoa agir da maneira correta, ela não age. Ela quer medir força com você e mostrar que tem mais autoridade com você. E quem ama não faz isso, irmãos. Quem ama quer o bem do outro. Quem ama não mede forças. Quem ama não quer ser melhor do que o outro. Quem ama quer ficar do lado do outro. Tem necessidade do amor do outro. Precisa do amor do outro. É diferente. Então, quando o fariseu chega para você e fala, olha, fica nesse relacionamento abusivo, né? Deus vai libertar. A mulher fica lá apanhando. E apanhando de várias formas. Deus não está nessas coisas. Então, tem situações aqui que Deus manda dizer para você, eu não tenho relacionamento abusivo para você. E eu estou chegando agora para reverter esse quadro, porque eu estou trazendo para a sua vida uma honraria pública. Quem armou a forca para enforcar você, será enforcado nela. E você vai sair ileso e ilesa dessa situação, porque eu estou chegando para te honrar. Eu estou chegando agora para trazer para você felicidade, honra, aonde você foi mais humilhado. Aonde você mais foi humilhada. E é isso que Deus está trazendo para sua história. Nunca mais delegue autoridade para nenhuma pessoa sem buscar a orientação em Deus primeiro. Nunca. Porque na hora que você colocar o poder da tua vida, ou de alguma situação da tua vida, ou de alguma fase da tua vida, um ponto da tua vida na mão de alguém, você vai sofrer as consequências disso. Você vai sofrer as consequências disso. Porque a pessoa ela vai vir e ela vai querer sobressair diante da sua história sobre você. Ela vai criar situações para poder te humilhar. Porque só Deus para sondar o coração do outro, irmãos. Só Deus para sondar. É só Deus para chegar e mostrar para você o que está se passando dentro daquele coração. Qual que é a intenção dessa pessoa? E quando Deus não está nesse relacionamento é difícil. É difícil porque não tem amor. Então Deus manda dizer para você, diante desse relacionamento abusivo que você está vivendo, porque não é só sentimental não, viu, irmãos? Tem relacionamento abusivo familiar, na parentela, tem relacionamento abusivo muitas vezes em serviços, às vezes em vizinhança. Eu não sei qual que é o relacionamento abusivo que você está vivendo, mas Deus manda dizer para você, eu estou chegando para te dar uma grande honra pública diante da forca que arquitetaram para você, porque a pessoa vai ser enforcada nela. Não vai ser você, vai ser a pessoa. Então toma posse aí dessa palavra e descansa em Deus. Tem pessoas aqui que você sofreu tanto no seu relacionamento sentimental, você foi tão humilhado, tão espizinhado, e você foi humilhado em público. Teve vexame público aí, teve escândalo. Deus manda dizer para você, eu estou chegando agora para trazer aquilo que te cura, porque eu estou tirando, e tem pessoas aqui que já arrancou, Deus já tirou o que te feria, para trazer agora o que te cura. E você vai confiar em Deus, porque o que está chegando agora é uma tremenda alegria que Deus está trazendo. É a sua metade, é aquilo que Deus projetou para você, que vai vir para cuidar de você, para andar junto, caminhar junto.
para ter propósito juntos, vai viver junto. Você vai ver que maravilha que é, porque é diferente, combina em tudo. Tem tudo a ver com você. Você não estava pedindo uma pessoa que tivesse seu caráter, que fosse igual a você? Então é isso que Deus está trazendo para sua história. Só que quem armou a forca para você vai ser enforcado nela. Quem criou uma situação constrangedora para você e quis trazer dores para você e vergonha, vai ser envergonhado agora em praça pública. Vai ver você honrado e honrada. Esse capítulo 6 ele é fantástico. Depois lê ele lá. Porque Amã, quem estava fazendo a forca era Amã. E Amã, ele traz honraria para quem ele estava querendo matar, para quem ele estava querendo prejudicar. Porque ele queria matar, mas ele queria ver o sangue de Mardoqueu. Ele queria enforcar Mardoqueu em praça pública. E Deus falou, no meu povo não toca. Aqui não toca. E Deus vai lá e traz uma honraria. Amã não estava nem sabendo de nada. Ele não estava nem percebendo o que estava acontecendo. Tem hora que está tramando, tem hora que estão fazendo, tem hora que está acontecendo coisas nas nossas costas que a gente não percebe. Aí quando você assusta, a pessoa já está ali com uma forca para te enforcar em praça pública. Então Deus manda dizer para você, eu estou te dando um grande livramento. Estou trazendo para sua história felicidade, honra, paz, alegria, uma fase que você nunca viveu. Você nunca experimentou o que Deus está trazendo para você em termos de honraria. Amã nunca tinha experimentado aquilo. Ele nunca tinha experimentado uma honraria vinda de um rei daquela maneira. Ele não sabia o que era o que era passar por aquilo. Ele não sabia o que era viver a emoção daquilo. Porque diante da honraria, o que estava chegando para Mardoqueu? Respeito. Era o rei que estava honrando. E o povo contemplando. Então é isso que o rei Jesus está trazendo para sua história agora. Uma grande honra pública, onde as pessoas vão ter que aprender a respeitar a sua história, a sua vida com Deus. Vão ter que ver que você tinha razão. Não acreditaram no que Deus ia fazer na sua história, agora vão ter que ver. Então, quando nós confiamos em Deus, nós comemos do melhor dessa terra. Esperar não é fácil, mas esperar em Deus é uma sabedoria. E quando Deus traz aquilo que é para ser nosso, que faz parte da nossa história, nós temos que pegar. Não pode comer bola não, irmãos. Não pode comer bola. Por exemplo, ele estava lá, chamaram ele para ser honrado, ele não foi. Quando o Assuero chama Vaste para vir, ela ia ser honrada pelo rei. Ela ia ser apresentada para os convidados dele. Ele ia honrá-la diante de todo mundo. Ela desonra ele. Ela perde a oportunidade da honra. E ela perde o cargo dela. Então Deus manda dizer para você, eu já tirei do cargo para você ser honrado. Eu já tirei da posição, já tirei do seu caminho essa pedra de tropeço para que você fosse honrada. Então agora a oportunidade está vindo. O que você tem que fazer? Agarrar a oportunidade. Você não pode soltar. Porque se você soltar a oportunidade, você vai perder. Aí você vai voltar lá para o final da fila e depois você não vai aguentar passar por toda a luta de novo para você obter o que Deus tem para te entregar. Então tem que ter sabedoria. Na hora que falaram que ele ia ser honrado, que tinha honraria pública para ele, ele não pensou duas vezes, ele aceitou e foi. Então o que está chegando para você é para você. O que está vindo para você é para fazer parte da sua história. Não perca a oportunidade que Deus está te dando agora. Porque isso que está chegando na sua vida é para você, é teu. Se você abrir mão, outro passa e leva. Outra passa e leva. Então tenha sabedoria. O que Deus está trazendo para você agora é uma grande honra pública. Onde você foi humilhado, você será exaltado. E a pessoa que fez a forca vai ser enforcada nela. E Deus manda dizer para você, vai ter que ver a sua felicidade. Vai ter que ver você passeando com o teu milagre. Vai ter que ver você de posse de vitória. E você precisa confiar nessa palavra. Porque Deus, quando Ele fala, Ele faz, irmãos. E Ele é vivo. Todo momento que você achou que Deus não estava trabalhando, Ele estava trabalhando. Você não sabe os inúmeros livramentos que Deus te deu diante das perseguições que você tem sofrido. Você não sabe quantas vezes Satanás queria trazer pratos para você e Deus não deixou nem chegar na sua porta. Para não desviar você do propósito. Para não desviar você do propósito. Porque você pensa que você não é visto, você pensa que você não é contemplado, você pensa que você não é admirado por muitas pessoas. Você pensa que muitas pessoas não gostariam de entrar na sua vida para tirar proveito do que Deus te dá? O que mais tem nessa vida é oportunista. O
que mais tem é isso. Gente para caminhar com você no perrenho da vida, isso daí são poucos. Enquanto você está bem, enquanto você está com um carro bom, enquanto você está ganhando dinheiro, você está trabalhando, é uma coisa. Fica doente em cima de uma cama para você ver se essa pessoa aí que estava usufruindo do teu carro, do teu dinheiro, das viagens, dos passeios, das amizades, né? Da vida social que você proporcionou, se ela vai ficar do seu lado na hora que você ficar doente. Ela é a primeira a sair fora. Quantos casos eu já peguei, irmãos? Quantos casos? Eu vou falar de mães aqui, que estava com o filho em cima da cama, me pedindo oração, porque enquanto o filho estava trabalhando, estava bonito, estava perfeito, a namorada, a noiva, a esposa estava junto. Na hora que o rapaz ficou numa situação difícil, acamado, a primeira pessoa que saiu fora era a que tinha que estar ali apoiando. E já teve várias mães com relação a mulheres no mesmo sentido. Da mulher ter um AVC, da mulher ficar numa cadeira de rodas, o marido abandonar, o noivo, o namorado. Isso não é amor não, irmão. Isso daí é prato de lentilha. Isso daí é demônio, que está sempre mudando de puleira em puleira, igual galinha. Toda hora está num puleiro diferente. Ah, vou tirar proveito aqui. Se acontecer alguma coisa, eu pulo para outro. E o fim dessas pessoas é forca, o fim dessas pessoas é morte. O que aconteceu com a Amã? Ele foi morto e os filhos foram mortos juntos, a família toda foi morta junto. Deus não deixou esse povo vivo por muito tempo, não. Então tenha sabedoria na caminhada, cuidado com pratos de lentilha. Confia no que Deus está fazendo na sua história. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, a nossa vida flui. Tem hora que a gente vai quebrando a cabeça, Satanás vai se andando, vai entrando. Nós precisamos de um tempo para nos restaurar. Nós precisamos de um tempo para respirar. Nós precisamos de um tempo para sermos curados por Deus. Nós precisamos refletir diante de tudo aquilo que nós delegamos em autoridade e poder para outra pessoa. Para que na hora que aconteça uma situação abençoada por Deus, a gente não venha agir da mesma forma. Só que Deus manda dizer para você, o que eu tenho para você não acrescenta dores. O que eu tenho para você acrescenta felicidade, acrescenta paz. O que eu tenho para você é algo que vai completar você e vai estar com você diante de uma caminhada. É algo que você vai ser valorizado e respeitado, valorizada, respeitada. É isso que Deus tem para você. Felicidade. Vai ter dificuldade? Vai, mas vai passar junto. Vai ter problemas para enfrentar, mas vai enfrentar junto, é diferente. Não vai deixar a bucha na sua mão. Sabe, a batata quente na sua mão, agora você resolva. Por quê? Você delegou o poder para o outro, agora o outro acha que é dono. Então pode chegar até você e fazer com você o que quiser. Sabe essa humilhação que você viveu? Essas vergonhas que você passou? Essa opressão? Sabe essa autoridade excessiva, essa desvalorização? Você esquece tudo isso. Você não vai viver isso nunca mais na sua vida. Esquece tudo isso. O que Deus tem para você é valorização, é amor, é cumplicidade. A pessoa vai cuidar de você, vai zelar por você. Vai se preocupar com você nos mínimos detalhes, até com o que você come. Sabe? Vai se preocupar com a maneira como você tá agindo, a maneira como você tá, com quem você tá andando. A pessoa vai zelar por você, ela não vai te largar, ela não vai te abandonar. Ela não vai querer, sabe, ver você se destruindo. Porque tem situações aqui que você viveu situações aí compulsivas. Por quê? Porque você estava depressiva, a pessoa não estava se importando e você se entupia de comida, você ficava com uma vida sedentária, você passava horas depressiva e a pessoa não estava nem se importando, ela queria que você explodisse mesmo, ela queria que você morresse mesmo. Deus não tem isso para nossa história, irmãos. Isso daí não é amor. O nosso Deus é o amor em pessoa. Deus vai trazer uma pessoa que vai ser, sabe, um suporte para você. Que vai andar junto. Que vai caminhar junto. Que vai se preocupar com você. Vai ter as mesmas ideologias, vai ter o mesmo segmento de crescimento. Ah, vamos trabalhar nisso, vamos crescer nisso. Então vamos estar junto aqui. Vamos resolver. Sem egoísmo, sem competição. Um casal que se ama não vive em competição, irmão. Se tem competição, não tem amor. Tem algo errado. Fica um querendo ser melhor do que o outro, nunca vi isso.
Então Deus não tem isso para nossa história, tá? Então acalme o teu coração, porque Deus está chegando agora com uma honra pública. Deus está chegando com uma honra pública. Deus me colocou bastante para falar em vida sentimental, mas Deus também está entrando em várias áreas aqui profissionais, dentro da parentela, dentro da família, porque você delegou poder para alguém e essa pessoa agora veio de uma forma abusiva te trazer vários transtornos. Porém, Deus está chegando agora com uma honra pública para você. E Ele manda dizer para você: deixe esse Amã na minha mão, porque essa pessoa vai se enforcar exatamente na forca que ela construiu. Agora ela vai pagar o preço, mas ela vai ter que te ver exaltada e exaltada. Então prepare o teu coração aí, porque está chegando honra e a honra é pública. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa honra, Senhor, que só o Senhor poderia fazer. Que o Senhor tire a mão da nossa história, Pai. Que maquina no escuro, que maquina nas sombras, que arquiteta vários planos, muitas vezes, que nós não conseguimos perceber. Mas nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é os nossos olhos, o Senhor é os nossos ouvidos, o Senhor é a nossa boca, o Senhor é um Deus bem presente na nossa história. Que o Senhor tire toda pedra de tropeço, Pai. Que o Senhor tire Vasti de todos os tronos que são nossos, que pertencem ao teu povo. Mas que o Senhor traga uma honraria pública para que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor venha, Pai, no nome do teu filho Jesus, abençoar o teu povo. Nós agradecemos, Pai, por todo o livramento. Nós agradecemos por toda a honra que está chegando. Nós agradecemos pela felicidade, pela realização que o Senhor está trazendo para a nossa história no nome de Jesus. Toma posse aí dessa palavra. E Deus manda dizer para alguns irmãos e irmãs aqui: não jogue fora a oportunidade que eu estou te dando. Porque o que eu estou te dando é uma preciosidade. Não foi achado no lixo. Deus preparou esse presente para você. Se você jogar fora, não lamente depois. Então não abra mão, porque se você jogar fora, Deus não vai deixar essa pessoa no prejuízo. E tem gente de olho, tem gente querendo. Se você não pegar aquilo que Deus está trazendo para sua história, você vai se arrepender depois, vai chorar amargamente, porque você não vai se encaixar com ninguém mais. E aí você vai jogar fora aquilo que Deus te deu, vai passar a vida inteira aí numa melancolia, numa lamentação terrível. E não adianta reclamar com Deus depois. Então tenha sabedoria, tá? Quando Deus traz, irmãos, tem coisa que é uma vez só na nossa história. E tá dentro do projeto de Deus, você já pagou preço, creia naquilo que Deus está te entregando e tenha sabedoria. Não jogue fora essa oportunidade. Não abra mão do seu presente. Tem gente de olho. Tem gente de olho. Então, faça o que Deus está te pedindo e tome posse. Com relação a pessoas aqui, sentimento, Deus manda dizer para você: eu estou guardando, eu estou cuidando. Não chegou ninguém perto porque a pessoa é discreta, a pessoa tem um caráter muito forte, a pessoa é muito correta naquilo que ela faz e não é qualquer pessoa que chega perto. Ela não deixa. E Deus conduz a vida dessa pessoa. Então é uma pessoa honesta, uma pessoa de Deus. É uma pessoa que tem caráter. Aí você pega e abre mão para achar alguém nesse nível, ainda mais nos dias de hoje, irmãos, é muito difícil. Tá? Então toma posse aí dessa palavra, descansa, não perca a oportunidade que Deus está trazendo, porque a honra vai ser pública. Pensa numa felicidade. Pensa numa felicidade. Você vai falar assim: dela, eu nunca fui feliz. Pois é, agora você vai experimentar a felicidade de Deus. Você pode até achar que você foi feliz, mas isso daí que você sentiu é a pontinha de uma felicidade imensa que Deus está trazendo para sua história. O tempo que você passou sofrendo não se compara com o tempo da bênção. O tempo da bênção será 100 vezes maior do que o tempo do sofrimento. E Deus é dono do tempo. Então você vai falar assim dela: mas eu fiquei muitos anos sofrendo. Não tem problema que você ficou muitos anos sofrendo. Deus faz você viver em pouquíssimo tempo todos os anos que você perdeu, todos os anos que você ficou pagando preço. Então confia no trabalhar de Deus, porque o negócio vai ser intenso. Você não vai viver uma honra pública de qualquer jeito. Ah, é um oba-oba, viveu ali, um desfilinho ali, pronto. Não. Você vai viver algo intenso, que você nunca viveu. É algo profundo. As coisas de Deus são intensas, irmãos. Quem vive milagre aqui, quem sabe, quem tem uma vida com Deus, sabe o que eu estou falando. As coisas de Deus, elas são intensas. Até um carro que Deus te dá, que veio de Deus dentro de uma aprovação que você passou, o seu relacionamento com aquele carro é intenso. É diferente.
Isso não é idolatria. A pessoa que vive com Deus sabe o que eu estou falando. Tudo na vida da gente que nós recebemos, pagando preço com Deus, vem de uma forma intensa. Pode ser uma roupa, uma amizade, relacionamento, tudo com Deus tem intensidade. Então, descansa, porque o que Deus está trazendo para você é algo grandioso que você nunca viveu. Agora você vai experimentar do amor de Deus, do zelo de Deus, do cuidado de Deus, porque é isso que Ele está trazendo para sua história. Tá? Então toma posse aí do que Deus está trazendo, porque é uma honra pública que Ele está trazendo para você. E Ele tem prazer em te honrar. Então, aonde você foi massacrado, que você foi humilhado, Deus está chegando com o amor dele. Deus está chegando com a honraria dele. O casamento estava esfriando, toma posse, porque a honraria será pública. Quem viu aí essa situação estranha na sua história, não verá mais. Vai ver tudo no lugar, tudo certinho, e vai ver você passeando com seu milagre, vai ver você passeando com a sua bênção, porque Deus chega com restauração, Ele faz tudo diferente. Ele muda tudo. E vai ser no de repente. Do mesmo jeito que Amã foi pego de surpresa com aquela honraria, a mesma coisa vai acontecer com você. Então prepara que você já está nessa fase. Você já entrou aí nesse cenário de honraria, esse cenário novo. E não se preocupe com Vasti ou com Vasti, não sei como é que você pronuncia a palavra, porque Deus está tirando essa pedra de tropeço. Tem pessoas aqui que você fica tranquilo e tranquilo, você estava pedindo confirmação para Deus. A pedra já foi tirada. A pedra já foi removida. Tá? Os olhos agora estão em você. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe.